Olá! Cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho e estamos juntos para mais um momento de inspiração, de reflexão, de meditação, de orientação da parte de Deus. São os nossos devocionais e, como eu digo sempre, é uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração. Sou grato a você que tem sido fiel ao nosso canal, que tem assistido todos os dias os devocionais, que tem curtido, que tem feito um comentário, que tem compartilhado. Sou grato a você. Hoje chegamos a um belo salmo, Salmo 133, o Salmo da União, que vai falar sobre o poder da unidade e que Deus ordena a bênção onde há união. Então convido você para juntos meditarmos na palavra de Deus e apreciarmos o que Deus tem a falar conosco através desse salmo. O poder da unidade. Onde há união, Deus ordena a bênção. Então, nesse devocional do Salmo 133, revelaremos o segredo da verdadeira bênção de Deus, a unidade entre os irmãos. A comunhão não é apenas um sentimento, é uma atmosfera espiritual onde o Senhor derrama sua graça, seu favor e sua presença. Então vamos acompanhar esse devocional, ler o Salmo 133, um salmo curto de 3 versículos, mas que vale a pena ser lido, apreciado e também extrair lições para o nosso dia. A mensagem central do Salmo 133 é a unidade do povo de Deus, essa unidade que atrai a presença do Senhor e libera bênção sobre toda a comunidade. Então prepare-se para uma palavra que vai renovar seu amor pela comunhão e fortalecer sua fé no poder da unidade espiritual. Então assista até o final, inscreva-se no canal e compartilhe essa mensagem para espalhar a bênção da unidade. Vamos lá ler o Salmo 133, que diz o seguinte: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Qual o contexto desse salmo? Então esse salmo faz parte dos cânticos de romagem, está quase terminando. O cântico de romagem começa no 120 vai até o 134, né? Esses salmos eram entoados pelos peregrinos rumo a Jerusalém nas comemorações das 3 festas anuais ou outras festas quando eles iam. Esse salmo exalta a comunhão espiritual como um dos maiores tesouros do povo de Deus. O mundo promove divisão, mas Deus chama o seu povo à unidade. O Salmo 133 é um dos textos mais breves, mas ao mesmo tempo mais celebrados do Saltério, ou seja, do livro dos Salmos, que é um livro de cânticos, enfatizando a alegria e a bênção da união fraternal. Qual é a autoria desse salmo? A autoria do Salmo 133 é atribuída a Davi, conforme algum título lá encontrado nas Bíblias hebraicas e portuguesas que diz Cântico de Romagem de Davi. Embora essa atribuição seja tradicionalmente aceita, tem alguns estudiosos que debatem se o título foi adicionado posteriormente. No entanto, o contexto de unificação nacional sobre o reinado de Davi apoia a autoria davídica. O contexto da escrita: o salmo está inserido, como eu disse, na coletânea dos cânticos de romagem, ou cânticos de peregrinação, ou cânticos de degrau, ou cânticos de subida, que compõe aquele bloco do Salmo 130 ao Salmo 120 ao Salmo 134. Eram entoados pelos peregrinos a caminho de Jerusalém para as festas anuais. O Salmo 133 pode ter sido cantado em um momento de alegria e celebração da unidade do povo de Israel. O contexto mais provável realmente remete à unificação das 12 tribos de Israel
sob o reinado de Davi. Antes dele, as tribos eram frequentemente desunidas e enfrentavam vários conflitos internos. O Salmo exalta a bênção de Deus sobre a nação que, unificada, formava uma só família, um só povo, uma só nação. Peculiaridades do Salmo 133. O Salmo 133 se destaca por sua concisão. Ele é conciso, apenas 3 versículos. E pelo uso de metáforas poderosas para descrever a unidade. A primeira metáfora está na abertura do Salmo, e que vai dizer respeito à alegria e bem-estar. Ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem a união. Então ele começa estabelecendo um tom de celebração e satisfação por estarem unidos, por estarem juntos. Então provavelmente aquele grupo, juntando vários peregrinos, várias tribos juntas, aquela alegria de estarem juntos, aquela união fez com que Davi compôs esse salmo e começasse com essa abertura fantástica, com esse tom de celebração e satisfação. Nós temos outra metáfora lá, a metáfora do óleo. A união é comparada ao óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão. Isso faz referência ao óleo da unção usado para consagrar o sumo sacerdote Arão. Ali em Êxodo 30, versículos 22 a 30, conta essa história, conta a festividade, a celebração da consagração ministerial ao sumo sacerdócio de Abraão. A unção sacerdotal simboliza a santidade, o fluxo da bênção divina e a consagração de toda a comunidade. Outra metáfora usada nesse salmo é a metáfora do orvalho. A união é comparada ao orvalho do Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Essa imagem é peculiar por unir 2 locais geograficamente distantes. O Monte Hermon, ao norte, era uma fonte de umidade vital, enquanto os montes de Sião e Jerusalém ficavam ao sul. A metáfora ilustra como a bênção e a vida fluem de uma fonte alta e abundante para toda a nação, mesmo à distância. A conclusão enfática aqui, a última frase: porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então essa conclusão enfática ressalta que a unidade não é apenas agradável, mas é a condição sobre a qual Deus concede sua bênção eterna. Então o esboço do Salmo, apesar de curto, pode ser estruturado em 3 partes distintas, que correspondem respectivamente a cada versículo. Então, versículo 1, nós temos a declaração da bem-aventurança. O tema é a alegria e o prazer da unidade fraternal. A frase-chave aí é o versículo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E aí nós temos no versículo 2 a primeira metáfora, a unidade comparada à consagração sacerdotal. A metáfora é o óleo da unção de Arão, que desce e abrange o corpo inteiro, simbolizando que a bênção da união não se restringe a uma parte, mas abençoa todos. Então veja como a união é tão importante para Deus que ela é comparada ao momento de consagração. Então Deus consagra, Deus aprova a união. Deus está ali, consagrando, Deus está ali estruturando, aprovando a união, dizendo que isso para ele reflete a consagração como um momento de santificação, de santidade que deve atingir o corpo inteiro. Começa na cabeça, porque a união começa aqui na minha mente, quando eu entendo que eu preciso viver em união, e atinge o meu corpo, os braços para abraçar, os olhos para enxergar, os ouvidos para ouvir, tudo isso, E no versículo 3 nós temos a segunda metáfora e a conclusão do Salmo. O tema é a unidade como fonte de vida e bênção eterna. A metáfora é o orvalho do Monte Hermon que desce sobre o Monte Sião, representando a vida e a prosperidade vindas de Deus. Tem um detalhe importante aqui sobre esse orvalho do Monte Hermon. Por quê, gente?
Esse Monte Hermon, durante o inverno, ele era coberto por uma crosta bem grossa de gelo. E quando começava a chegar o sol do verão, o sol batia nessa crosta de gelo e produzia-se um efeito fantástico, né? de reflexo. Então as pessoas olhavam para aquele sol batendo naquela camada grossa de gelo e aquilo era agradável de ser visto. E outra coisa mais importante do que isso, além de ser agradável, além de ser esse espetáculo belíssimo, aquele gelo começava a derreter e ia umidificando e criando ali uma fonte em volta daquele monte, porque lá embaixo tinha aquelas plantações e que só sobreviveriam com esse degelo, porque ali embaixo era um lugar seco, mas eles dependiam desse degelo do Monte Hermon para a produção ali, para as frutas, né, para as árvores produzirem. Então veja, a união é um espetáculo maravilhoso e a união também traz bênção, traz produção, traz vida. É essa metáfora que o salmista quer dizer aqui nesse versículo. E a conclusão é a afirmação de que a bênção e a vida eterna são ordenadas por Deus onde há união. A unidade é boa e suave. Davi descreve a comunhão como algo bom, agradável a Deus e suave, agradável ao homem. A unidade traz paz, alegria e propósito ao corpo de Cristo. A aplicação é que em tempos de conflitos e divisões, o cristão deve ser agente de consolação, de reconciliação. E fica uma pergunta para a nossa reflexão. Você tem sido um instrumento de união ou de separação? Então, além da união ser boa e suave, a união traz a unção de Deus. Como diz o versículo, é como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão. O óleo representa a unção do Espírito Santo. A comunhão verdadeira é um ambiente onde o Espírito atua com liberdade. A aplicação é que a unção flui quando o corpo está unido, coeso, quando há perdão, amor e um propósito comum. Ali flui a unção do Senhor. O exemplo, gente, assim como o óleo desce, a unção de Deus flui do alto sobre todos os que estão unidos e alcança, abrange a todos. E a unidade atrai a bênção e a vida, como concretiza esse salmo Davi. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ela é bênção, mas também é subsistência eterna. É bênção e vida para sempre. Deus ordena a bênção onde há união. Ela não é opcional, é garantida. Onde há divisão, o espírito se entristece. Onde há unidade, há vida, há crescimento e poder. A aplicação prática é que casamentos, igrejas e ministérios frutificam quando vivem em unidade. Você quer viver debaixo da bênção de Deus? Então preserve a unidade. Concluindo esse devocional nesse salmo belo, nós temos aqui as verdades espirituais que precisam ser lembradas. A unidade é boa e agradável. A unidade traz unção. A unidade atrai a bênção e vida. Então eu peço que você separe um tempo para orar, pedindo para que Deus restaure a sua comunhão no lar, na sua igreja, no seu trabalho, no seu coração, você e Deus. Então vamos orar, como eu faço aí em todos esses devocionais. Você sabe, nossos 3 elementos imprescindíveis para o nosso alimento, para o nosso crescimento, que é a leitura da palavra de Deus, que é a meditação da palavra de Deus e a oração. E nós vamos fazer isso agora. Já lemos, já meditamos, vamos orar. Pai bondoso, Pai querido, como é bom saber que o Senhor aprova, que o Senhor adora, que é agradável, que é suave para ti a união do teu povo. Ó Deus, infelizmente nós vemos episódios de pessoas que estão desestruturadas, divididas, por causa de palavras mal colocadas, por causa de queixas, por causa de rixas, por causa de divisões. E eu vim agora, Pai, em nome de Jesus, pedir que o Senhor derrame o bálsamo do teu Santo Espírito para que esses corações que se encontram
tristes por causa da divisão sejam restaurados e para que eles tenham sabedoria para restabelecer a união, para promover a paz, para que o Senhor derrame bênção. Ó Deus, olha para o coração de cada um dos teus servos que estão enfrentando dificuldades, dê a eles sabedoria, suporte para resolver os conflitos. Supre também, como eu sempre peço, Senhor, a necessidade de cada um dos teus servos. Muitos deles estão encontrando dificuldade para pagar o aluguel, para comprar os seus bens necessários. Entra com providência, socorre teu povo, Senhor. Muitos também estão enfrentando enfermidades e precisam de cura. E eu peço a Ti, Tu que és o Deus de poder, concede cura para o teu povo. Muitos, a cura que precisa é cura emocional, estão sofrendo depressão, síndrome do pânico, Senhor, estresse, estão sofrendo de ansiedade, de todos esses males que atingem a alma e o coração. Entra com providência, traz paz, reestrutura, traz cura, traz também cura espiritual, cura física, Senhor. Traz libertação e livramento. Traz um novo despertar, Senhor. Traz uma nova esperança para o teu povo. Traz reconciliação para aqueles que estão afastados de Ti, Senhor. Entra no lar também, promove a unidade na família, promove, Senhor, bênção, paz, tranquilidade, que os conflitos conjugais e familiares sejam resolvidos para a glória do Teu nome. Eu oro, Deus, confiado na Tua resposta e agradecido em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus te abençoe grandemente. E eu sou grato a Deus por você que segue fielmente esse canal. E olha, se esse devocional falou a sua mente, o seu coração, não guarde para si. Compartilhe com seus amigos. Peça que eles assistam, que eles compartilhem com outros também. Vamos fazer com que esse canal cada vez mais cresça, para que a cada dia mais e mais pessoas recebam a porção da palavra de Deus. Não esqueça também de dar sua curtida. Olha, é importante que assim que você clicar no link que eu te mando, que abrir o devocional lá no canal, já dê a sua curtida e assista até o final, faça um comentário. Está precisando de oração? Peça oração. Eu vou ler lá no comentário, vou orar por você. Está precisando de aconselhamento, de ajuda? Escreva no comentário, eu vou ler e vou te responder. Se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal. E é importante que você ative os sininhos lá e coloque todas para você receber notificações, porque todos os dias temos vídeos novos, com devocionais, com mensagens, com sermões, com palestras, com novidades, com estudo bíblico, com seminários teológicos, tudo gratuito para fortalecer o seu coração. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia maravilhoso. Muito obrigado.